Olá, meus caros, forte abraço em todos, espero que todos estejam bem. E dando continuidade às nossas videoaulas, vamos hoje falar sobre o período Arcade. Falemos sobre o arcadismo, também chamado de setecentismo ou neoclassicismo. E para entendermos o que foi o movimento, vamos dar um salto ao século XVIII, o século das luzes, o século que recebe esse nome por ser influenciado pelo racionalismo do iluminismo. Lembremos que, na França, os primeiros volumes da enciclopédia são publicados. Enciclopédia essa que contém nomes de grandes pensadores como Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau. E as ideias, né, de racionalidade, as ideias voltadas para uma explicação da sociedade do mundo pelo racional, elas se difundem por todo o continente e chegam a atravessá-lo. É nessa época que começam a ser fomentadas as ideias de independência, as ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Nós podemos observar na França todo um movimento que resulta na queda da Bastilha, na queda da monarquia. Nós podemos observar, né, que esse movimento de independência atravessa o oceano e chega, né, à América, independência dos Estados Unidos, independência do Brasil. É um século de grandes modificações. Na Inglaterra, podemos observar a Revolução Industrial. E podemos observar, acima de tudo, o crescimento de uma nova classe, a burguesia. A burguesia, ela surge rompendo com a tradição, ou seja, os seus pensamentos, eles vão de encontro aos pensamentos da nobreza. Então, o que a burguesia quer é, na verdade, uma modificação de padrão. Então, os ideais pregados pela nobreza, pelo antigo regime, pelo clero, passam a ser combatidos. Há a necessidade de se viver de uma forma mais simples e a racionalidade tenta explicar essa forma. E como? Como voltar-se para essa simplicidade? Aplicando o racionalismo. E como aplicar o racionalismo naquele momento? Aí nós vamos jogar toda essa verdade da burguesia, toda essa verdade social para a literatura. A literatura, ela se volta ao período clássico, ela se volta à Grécia Antiga, ao mundo romano antigo. Ou se volta depois, posteriormente, ao Renascimento. Então, nós podemos dizer que o arcadismo, ele bebe numa fonte clássica. Daí o nome neoclassicismo. E por que arcadismo? Homenagem à Arcádia. A Arcádia é uma região campestre, né, na Grécia, no Peloponeso, uma região destinada aos pastores. O arcadismo, ele vai pregar uma vida pastoril. Lembremos, isso é ficção. Não estamos, na verdade, falando de homens que trocaram a cidade grande pelo campo. O que existe é a tentativa de colocar a necessidade de uma vida mais simples. E uma vida mais simples naquele momento, intelectualmente, era uma vida voltada para a natureza. Aí entra a ideia, né, maior de Rousseau, o mito do bom selvagem. Se nós percebemos em Rousseau a ideia de que o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe, logo o homem afastado da cidade grande, afastado das crises urbanas, voltado para uma vida campesina, esse homem ele terá maior paz de espírito. Aí sim começamos a explicar o que é o arcadismo. Nós vamos ter autores aplicam pseudônimos de pastores, vão construir cenários bucólicos, ou seja, cenários que têm a ver com o campo, aplicando alguns elementos que são elementos-chave para esse movimento. Como a áurea mediocritas.
O que é isso? Aura mediocritas, ao pé da letra, seria a mediocridade de ouro. Na verdade, a ideia de que é necessário apagar os exageros da vida, do comportamento nas cidades grandes, viver de uma forma mais simples. Isso puxa um pensamento que primeiro foi defendido por um pensador, poeta latino, Horácio, e que pode muito bem ser aqui aplicado. O fugere urbem, ou seja, a fuga da cidade. A vida em contato com a natureza. Percebam bem que a natureza aqui aparece a todo instante. A natureza ela é tida como mãe protetora. A natureza é tida como aquele elemento que ensina ao homem a um estado de vida entregue aos elementos mais simples e que ela não deixa faltar nada para esse homem. Se o homem ele souber observar, se ele souber cultivar o amor pela natureza, ele conseguirá viver sem exageros e com paz de espírito. Entra também nesse momento a ideia do carpe diem. Lembre-se, no barroco nós observamos o carpe diem também. Só que o carpe diem do barroco é um carpe diem agônico. O homem, ele tenta a todo instante, de toda maneira, desfrutar o momento presente. E numa contradição envolvendo a busca pelo prazer e a condenação de sua alma ao inferno. No arcadismo, o carpe diem, nós podemos dizer, de uma forma bem clara, é suave. Ou seja, há necessidade de se aproveitar o momento, sim, mas há necessidade de um pastor procurar a sua pastora para que os dois tenham uma vida mais simples em contato com a natureza e possam se harmonizar com aquele cenário. Então, próximo, nós temos aí o locus amoenos, que é exatamente essa natureza, ou seja, o local ameno, a presença de um cenário campestre, de um cenário rural. Então, nós vamos ter a presença de um pastoralismo, ou seja, a figura dos pastores. Convencionalismo amoroso, importante falar sobre isso. O amor ele está presente o tempo todo no movimento Arcade. Entretanto, sem exageros. Lembre-se, o arcadismo é um movimento pautado pela razão. O barroco, emoção. O arcadismo ele é razão. Logo, apesar de o amor estar presente, não há exibição exagerada do sentimento amoroso. Logo, a presença de uma objetividade. Exatamente isso. O arcadismo ele é contrário a um exagero na criação de seus textos. Lembre-se do barroco. O barroco é um movimento de muitas figuras de linguagem, muitas hipérboles, exageros, muitos hipérbatos, inversões. O arcadismo prima por uma linguagem mais simplificada, com poucas figuras de linguagem, uma linguagem mais objetiva. A valorização da vida no campo, cortar o inútil, aquilo que é inútil para a sobrevivência e aquilo que é inútil na construção do texto, que recebe o nome de inutilia truncat, também um nome latino. Percebam que várias expressões latinas estão presentes, o que mostra essa tendência do movimento Arcade em beber no período clássico. Inclusive, desenvolvendo a sua temática, percebemos deuses da mitologia grega, deuses da mitologia latina. Então, a mitologia pagã ela aparece em seus textos, dentro de uma linguagem mais simples, mais simplificada. Não, o Brasil ele começa a desenvolver os seus textos, óbvio, muito influenciado na prática Arcade europeia. Lembre-se, o período nacional da nossa literatura começa com o romantismo. Então, o arcadismo ainda faz parte de uma literatura colonial. E recebemos N influências
E, óbvio, influências portuguesas, e em Portugal o nome se destaca, e normalmente aparece em concursos vestibulares, o nome de Bocage. Bocage é o maior nome do arcadismo português, inclusive já no final de sua vida, um homem ligado a ideias românticas em seu texto. Mas o que fica nítido em Bocage é a ideia de uma natureza como cenário, de um homem interagindo com esse cenário. Observem bem, o que eu tenho é a natureza como pano de fundo para a colocação desse homem e a exposição de seus sentimentos, a exposição de seus amores, a exposição de sua solidão. E no Brasil, 4 nomes se destacam. Vamos lá. Nós temos a figura de Tomás Antônio Gonzaga, considerado o maior escritor do movimento Arcade. O Tomás Antônio Gonzaga, que coloca o pseudônimo de Dirceu, apaixonado por sua Marília. Daí, inclusive, a lira Marília de Dirceu, desenvolvida por Tomás Antônio Gonzaga. Um poeta que mostra essa questão lírica amorosa sem exageros. A vida em contato com a natureza. Temos a presença de Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, conhecido como Glouceste Saturnio. Cláudio Manuel, que por grande influência ainda de sua formação barroca, desenvolve a temática da pedra sempre em seus textos. A pedra como uma metáfora para problemas, a pedra como algo que expõe a rudeza do mundo, algo que expõe o sentimento mais pesado, um sentimento mais áspero do próprio homem. E o Cláudio Manuel ele vai atravessando, na verdade, o período. Ele, no início, apresenta essas características barrocas. Ele se mostra um poeta dentro do movimento Arcade e também já no final, algumas linhas antecipam o romantismo, que já está se preparando para eclodir em terras nacionais. Temos a presença de Basílio da Gama, que escreveu o Uruguai, sobre a Guerra das Missões. Aí nós vamos encontrar um poema épico, importante falar isso, é um poema épico, em que, as personagens centrais são Cacambo e Lindóia. E também como poema épico, nós podemos destacar aqui Caramuru, de Santa Rita Durão, aquele triângulo amoroso famoso envolvendo a figura de Caramuru, a figura de Paraguaçu e a figura de Moema. Sobre esses 2 últimos nomes, algo interessante a se falar. Eles nos apresentam um índio, colocam o índio na literatura Arcade, o índio como representante da vida natural. O arcadismo ele se propõe a falar da natureza, e quem é o legítimo filho da natureza? O índio. E essa figura do índio é trabalhada e depois ela é aproximada ao romantismo, movimento que vem após o arcadismo. A primeira fase romântica é a fase indianista, aquela que pega a figura do índio. Então, o arcadismo, em um determinado momento, ao colocar a figura do índio, antecipa essa temática. Outras coisas merecem uma abordagem neste vídeo. Primeiro, percebamos que, no Brasil, o movimento Arcade ele tem um quê de artificialismo. Por que isso? O movimento Arcade ele acontece no século XVIII. E se observarmos a história do Brasil, no século XVIII nós vamos ter o ciclo do ouro nas Minas Gerais. E o arcadismo está ligado às Minas Gerais. Então, vamos pensar.
Se há um respeito à natureza, se o arcadismo prega esse contato com o elemento natural e uma vida integrada à natureza, o ciclo do ouro ele quebra isso, porque os homens estão interessados em retirar ouro da natureza. Ou seja, os minérios eles agridem o espaço. Os minérios agridem o elemento natural. Por isso nós consideramos um teor artificial no desenvolvimento da prática Arcade. Outra coisa importante a se dizer é que o movimento Arcade ele esteve integrado ao processo de independência do Brasil. E nesse ponto, dois nomes estão ligados ao processo da Inconfidência Mineira. Dois homens que foram traídos dentro desse processo, o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa. O Tomás Antônio Gonzaga foi, inclusive, banido da terra brasileira. Ele sofreu um exílio. Quando você pega Marília de Dirceu, você percebe nitidamente que ela está dividida em duas partes. Uma parte em que o eu lírico se revela possuidor de grandes elementos, o eu lírico diz possuir uma grande estrela, o eu lírico ele é poderoso entre os seus. No primeiro momento, no Brasil. No segundo momento, o eu lírico comenta que o vento da desgraça passou e levou a sua sorte, ou seja, o período de exílio. E Cláudio Manuel da Costa não teve a mesma sorte, entre aspas, de Tomás Antônio Gonzaga. Cláudio Manuel da Costa ele foi aprisionado e acabou morrendo na prisão. Alguns dizem que foi suicídio, outros dizem que, na verdade, ele foi assassinado. Finalizando essa exposição pequena sobre o movimento Arcade, vamos então colocar os pontos principais. Objetividade. Não há exagero sentimental. As expressões latinas como carpe diem, aurea mediocritas, fugere urbi, inutilia truncat, nós já explicamos aqui, tá? A questão do bucolismo, do cenário bucólico, do pastoralismo, o convencionalismo amoroso, são elementos importantes. Devem ser destacados e realçados no seu estudo. Meus caros, chegamos então aqui ao final deste vídeo. Por favor, consultem o assunto na apostila, façam os exercícios, tirem suas dúvidas e, acima de tudo, neste momento, cuidem-se. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos.